Irmãos, nós hoje encerramos o tema que nós demos início, que nós estamos falando sobre fim das forças, né? Deixa eu organizar a bagunça que os músicos fazem aqui, só um minutinho. Isso aqui é para tropeçar, né, Capitane? Arapuca, o nome chama Arapuca. Obrigado, Thiago. Tá bom, obrigado. Então, irmãos, nós estamos falando sobre fim das forças. Vamos encerrar hoje esse tema. E para falar sobre esse tema, nós usamos aqui um personagem bíblico muito conhecido. O nome dele é Sansão. Quem já ouviu falar de Sansão? Levanta a mão. Sansão era um homem muito forte da Bíblia, que foi gerado por sua mãe, que não podia ter filho. Então, a Bíblia conta que um anjo do Senhor apareceu e falou: olha, você vai gerar um filho, esse filho vai ser santo, separado. Santo não significa sem pecado, santo significa separado para uma causa. E ele não pode tomar nenhuma bebida fermentada, o que já era um desafio na época, porque a bebida daquela época era o vinho. E o vinho é a bebida fermentada. Então ele não podia comer nenhum derivado de uva. Não podia também comer comida forte. E não podia ter contato com morto. De nenhuma espécie, nenhum tipo de coisa morta. E por último, não podia cortar os seus cabelos, passar navalha nos seus cabelos. Os seus cabelos eram o símbolo mais forte da sua consagração. Nós vimos aqui que Sansão foi um homem impulsivo. E ele tomava decisões muito baseado no seu impulso. O que é o impulso? Na sua vontade, no seu desejo, na forma como ele julgava ser correto. E ele não estava preocupado com o que os pais pensavam. Ele não estava preocupado com o que isso significava para a sua consagração, para o que Deus tinha chamado. A Bíblia fala que depois ele começou a se envolver com mulheres que ele não deveria. Primeiro ele se casou com uma mulher do povo inimigo, o povo pelo qual ele deveria se preparar para destruí-lo. Então ele deveria destruir os filisteus, ele casou com uma mulher dos filisteus. O casamento não deu certo. Aí a Bíblia fala que ele ficou solteiro. Então um dia ele se interessou por uma prostituta. Começou a relacionar com a prostituta. Aí mais para frente a Bíblia fala que ele encontrou uma outra mulher, que tudo indica que também era uma prostituta. Aí essa mulher, a Bíblia dá o nome dela, é Dalila. E essa Dalila, como prostituta tem como principal objetivo dinheiro, mercenária. Então os generais do exército filisteu, que era o povo inimigo de Sansão, chamou ela e falou: se você descobrir qual que é o segredo da força de Sansão, cada um de nós vamos dar para você 13 quilos de prata. A semana passada nós calculamos e 13 quilos de 1 quilo de prata dá mais ou menos 40 mil reais. Ou os 13 quilos, agora eu não lembro mais. Agora, acho que é os 13 quilos, dava 40 mil reais. É isso mesmo. Tinha mais de uma pessoa, então quer dizer, ela iria lucrar aí pelo menos uns 80 mil reais. Então ela persuadiu ele e descobriu o segredo da força, que eram os seus cabelos. Aí a Bíblia fala, vamos ler lá no capítulo 16, versículo 20. Então ela chamou Sansão e disse: os filisteus estão te atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor tinha o deixado. Os filisteus prenderam, furaram os seus olhos e levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. Então, observe isso. A Bíblia fala que Dalila perguntou para ele por 3 vezes qual era o segredo das forças dele. Lembra disso? 3 vezes. E ele ficou brincando com ela. Você percebe que de coisa tão séria ele ficou brincando.
Até que um momento ele não aguentou mais e contou: o meu segredo é que eu não posso cortar o meu cabelo. Ela, como tinha feito um trato com os filisteus, contou para os filisteus, ele dormiu no colo dela, ela cortou os cabelos. Logo depois que ela cortou os cabelos, os soldados entraram, prenderam ele, e depois de ter o cabelo cortado, a Bíblia fala que os soldados furaram os seus 2 olhos. Olha só, é engraçado porque a consagração de Sansão era o seu cabelo. O que dava força para Sansão era o seu cabelo. A partir da hora que acabou a consagração, que ela cortou o cabelo dele, ele perdeu a visão. E é assim que funciona hoje. A partir do momento que você abre mão da consagração, a partir do momento que você abre mão do seu relacionamento com Deus, automaticamente você perde a visão. Você deixou de ser um homem, uma mulher consagrado a Deus, você perde a visão. Que visão? Você perde a visão do que é ter uma família. Você perde a visão do que é relacionar. Você perde a visão do que Deus tem para você. Tudo porque você abriu mão da consagração. Talvez você não está familiarizado com essa palavra consagração. Mas vamos pensar no futebol. Você conhece um jogador consagrado? Por exemplo, Cristiano Ronaldo é um jogador consagrado, não é? Vira e mexe, aparecem documentários dele que ele é alguém que chega para treinar antes dos outros jogadores e vai embora só depois. Treina falta, treina impulso. Teve um gol que ele fez aí que ele subiu mais de 1,5 metro do chão para fazer o gol. Por que o Cristiano Ronaldo consegue fazer isso enquanto outros jogadores não conseguem? Porque ele se consagra para aquilo. Outro exemplo dentro do futebol. O Rogério Ceni era um goleiro que fez mais gol do que muito atacante. Por quê? Porque ele chegava antes, treinava a falta. Durante o treino ele fazia o trabalho dele de goleiro e depois do treino ele treinava a falta de novo. Resumindo, chegou ao nível de alguém consagrado. Sansão era um homem consagrado, consagrado a Deus. Quando ele abre mão da consagração para relacionar com uma mulher, quando ele abre mão da consagração pelo prazer de se deitar com a prostituta, quando ele abre mão da consagração pelos seus impulsos, pelos seus desejos, pela vontade de tomar uma bebida alcoólica, pela vontade de cheirar cocaína, pela vontade de trair a esposa, pela vontade de falar palavrão, pela vontade... Abriu a mão em relação à sua consagração, automaticamente você está caminhando em direção à cegueira. Uma pessoa cega precisa ser guiado por alguém. Sansão era consagrado, mas em um momento ele perdeu a consagração e num próximo momento ele já ficou cego, porque consagração está ligado à visão. Vou voltar lá para o exemplo. Por que o Cristiano Ronaldo chegou no patamar que ele chegou, no nível que ele chegou, melhor do mundo não sei quantas vezes? Por causa da visão. Tem visão, sabe onde quer chegar. Portanto, consagração anda junto com visão. Se você perde a consagração, automaticamente você perde a visão. Ouve isso, enquanto a consagração te dá força, a visão te dá senso de direção. Sansão era consagrado, então ele tinha força. Ele tinha força para vencer os desafios. Ele tinha força para vencer os inimigos. Ele tinha força para dar respostas corretas. Ele tinha força para manter-se relacionando com Deus, porque ele era consagrado. Portanto, a consagração dá força para mim vencer o Covid. A consagração dá força para mim vencer os desafios da igreja. A consagração dá força para mim vencer os desafios no meu casamento. Por quê? Porque eu me consagro ao Senhor. Eu vou para Deus no dia mau. Eu vou buscar o Senhor na palavra no dia mau. Eu vou para Deus no dia que eu estou com muita vontade de chorar, pensando em desanimar. O nome disso é consagração. Consagração dá o que, irmãos? Força. Sem consagração não tenho visão. Quando eu não tenho visão, sabe o que acontece? Eu começo negócios, eu começo
empreendimentos errados, falta de visão. Eu faço sociedade com quem eu não deveria fazer, caso com quem não deveria ter casado, relaciono com quem não deveria me relacionar, faço alianças com gente que eu não deveria fazer. Por quê? Porque não tem visão. Compra carro que não deveria comprar, vende casa que não deveria vender. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tudo por causa da visão, visão equivocada. Olha que interessante, a Bíblia fala que Sansão agora perdeu a visão. Logo depois dele ter perdido a visão, a Bíblia conta que os homens pegaram Sansão e levaram ele para a prisão, agora no território inimigo. Olha, ele entrou no território inimigo e nem sabia, sabe por quê? Porque perdeu a visão. Muitas vezes você está andando no território inimigo por um motivo, porque está perdendo a visão, está sem visão. Aí começa a andar onde não é para andar, começa a estar onde não é para estar, começa a participar de churrasco que não deveria participar. Eu lembro uma vez que eu estava estudando, fazia faculdade, e aí de tanta persistência do pessoal da faculdade, eu fui num churrasco com eles. Eu não ia de jeito nenhum, eles tinham feito vários, eu nunca tinha ido. Mas aí insistiram, foi eu, um amigo e a Bruna, que na época era minha corte, a gente se relacionava, não era casado. Chegamos lá, aquele ambiente, tocando um sertanejão lá, um monte de cara sem camisa, as meninas que lá na sala de aula era comportada, com uma postura estranha. Aí me perguntaram, você quer beber alguma coisa? Eu falei, dá um refrigerante. Daí ela falou, não tem. Eu falei, tá bom, pode ser suco. Não tem também. Eu falei, pode ser água então. Ela falou, só tem da torneira. Eu falei, vocês estão bebendo o que então? Adivinha o que eles estavam bebendo? Isso é verdade, viu? Não é mentira não é, Bruna? Eu, como nunca tinha ido numa festa desse tipo, levei 2 tortas, uma de maracujá e uma de morango. Verdade, não é, Bruna? Cheguei assim, a torta... Eu tinha feito a torta. Meu pai tinha uma panificadora. Como por cima da torta era uma geleia bem bonita, aí a gente faz um embrulho assim, com umas hastes, sabe? Para não encostar. Cheguei e parecia que eu estava trazendo 2 balões assim, a festa junina. Coloquei lá, mas nem abriram o pacote. Eles nem sabiam o que tinha lá. Olha, é o tipo de lugar que não combina. Fiquei lá 1 hora. Fui embora e eles nem viram que eu cheguei, nem viram que eu saí. Aí um rapaz que eu tenho mais amizade na sala de aula sentou do meu lado, que a gente estava meio avulso lá. Aí ele colocou assim a cerveja no chão e sentou do meu lado e conversando, mas você vê que ele não estava ali, entendeu? Ele estava em outro lugar. Daí ele fazia assim, pô, Brunão, legal, hein, cara? E não achava o copo. A hora que achou, derrubou o copo. Nossa, uma bagunça. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar? Mas gente que perde a visão, entra no território inimigo e nem percebe que entrou no território inimigo. Perdeu a consagração, ficou cego, entra no território inimigo e nem nota. Participa de rodinhas de amigos que estão falando pornografia, palavrão. Nem percebe. Por quê? Porque perdeu a consagração e agora está cego. Não percebe que... Vamos continuar o texto aqui, ó. Olha lá, o versículo 23. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, chamado Dagom. Enquanto isso, Sansão preso. E para festejar, comemorando sua vitória, diziam, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Olha, é engraçado isso. A Bíblia fala no versículo 24, quando o povo ouviu, louvou ao seu Deus. Eu achei muito interessante isso aqui, porque ao invés de glorificar a Deus, Sansão deu ao inimigo a oportunidade deles honrarem o Deus deles. Está entendendo? Ao invés de adorar a Deus, Sansão
deu a oportunidade do povo inimigo adorar o Deus deles. Esse Deus Dagon, você viu aí o nome, Deus Dagon? Esse Deus Dagon é o Deus responsável, vamos dizer assim, pelos cereais, pela plantação, pelo cultivo da terra. Sansão, alguns anos atrás, se vingou dos inimigos fazendo sabe o quê? Queimando todos os cereais que eles tinham plantado durante anos. Então os filisteus cultivaram o cereal, colheram o cereal e estocaram. Sansão, em uma ocasião, muito bravo com os filisteus, botou fogo em todo o depósito deles. Agora Sansão está preso. Quem venceu? O Deus de Sansão ou o Deus Dagon, o Deus do cereal? Está entendendo? Olha, Sansão, ao invés de dar uma oportunidade, ou melhor, Sansão, ao invés de glorificar a Deus, deu a oportunidade para o mundo, para os inimigos de Deus, glorificar o Deus deles. Isso é o que muitas vezes cristãos derrotados fazem. Ao invés de glorificar a Deus, dá a oportunidade para o mundo de glorificar o Deus deles. Porque ele olha para a vida do cristão e fala assim: você é um crente desse? Melhor continuar jogando truco, fumando maconha, traindo a minha esposa, do que ser um crente desse tipo. Você percebe? Com a conduta que eu tenho, eu glorifico a Deus ou eu dou oportunidade para o mundo glorificar o Deus deles? Olha, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu abrir um parênteses. A sua conduta não tem nada a ver com salvação. Eu estou salvo. A minha conduta tem a ver com o testemunho que eu dou aqui na terra. Portanto, com a conduta que eu tenho com a minha esposa, você vai querer ter um casamento parecido com o meu? Ou vai falar: eu não vou naquela igreja não, você viu o jeito que o pastor trata a esposa dele? Sim ou não? Está entendendo? Conduta. Portanto, a minha conduta faz com que as pessoas glorifiquem a Deus, ou a minha conduta faz com que as pessoas do mundo glorifiquem o Deus delas. E o Deus dela é a prostituição, o Deus do mundo é o dinheiro. O Deus do mundo é a promiscuidade, é a imoralidade. Sansão, que era um libertador, deu ocasião para os inimigos dele adorar a um Deus que não existe. E o Deus verdadeiro, que é o Senhor, não foi glorificado. Isso é muito sério. A Bíblia fala então que Sansão agora entra no território inimigo, com os olhos furados, ou seja, não podia enxergar nada, sem força. É engraçado porque Sansão precisava mesmo ter chegado nisso, gente. Olha a continuação do texto, ó. Vai lá no versículo 25. Com o coração cheio de alegria, gritaram: traga Sansão para nos divertir. Olha só, os filisteus que antes tinham medo de Sansão, gritam no meio da festa: traga Sansão para a gente rir dele. Olha, de guerreiro, ele se transformou em palhaço. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Quando o Senhor está comigo, eu sou um guerreiro, mas se eu estou sozinho, eu viro um palhaço. Você percebeu aqui? Sansão era um homem que os filisteus tinham medo. Agora eles falam: traz ele aqui para a gente rir da cara dele. De general, de matador, de um homem cheio de consagração, virou um palhaço. As pessoas dão risada dele. Ao invés de estar com a espada na mão, ele tinha um nariz vermelho. Nariz de palhaço. Ao invés de estar com os seus cabelos, com as tranças, 7 tranças a Bíblia fala, ele tinha um moicano roxo, para todo mundo rir da cara dele. Sabe por quê? Porque o Senhor o deixou. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Pode faltar para você dinheiro, pode faltar para você saúde, pode faltar para você disposição, mas nunca pode faltar para você Deus. Porque o dia que faltar Deus, você deixa de ser um homem e vira um palhaço. Você deixa de ser uma mulher e vira uma escarnecedora.
Traz Sansão aqui. Poxa, Sansão tinha matado 1000 homens já, com um pedaço de osso desse tamanho. Sansão tinha amarrado pelo rabo 300 raposas, em pares. Raposa com raposa, amarrado o rabo das raposas em duplas. Botou fogo em tudo. Agora eles falam, traz ele aqui para a gente rir dele. Porque sem Deus, você pode ter feito muitas coisas, mas você vai se tornar motivo de chacota para o mundo. Está entendendo? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém, irmãos? Olha a continuação, versículo 26. Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão. Um jovem o guiava pela mão. Sabe o que é isso? É convicção de que Sansão não tinha mais força nenhuma. Um homem que tinha matado 1000 soldados, sozinho, agora é guiado por um garoto. Um garoto com a perninha fina. Um garoto que não tem expressão nenhuma, guia um soldado que tinha matado milhares de homens. Sabe por quê? Porque perdeu a consagração. Porque agora estava sem visão. Um homem sem consagração e sem visão não é risco para Satanás. Um homem sem consagração e sem visão não traz risco para o mundo. Ele foi guiado por um garoto. Um garoto guiou Sansão. Mais uma vez eu pergunto, Sansão precisava chegar nisso? Agora por que ele chegou nisso? Põe para mim, por favor, aí o texto de Provérbios 25, 28. Olha o que diz lá em Provérbios 25, 28. Vocês vão olhando aí, se aparecer aqui na tela, vocês me avisam. Apareceu? Vou achar mais rápido, hein? Apareceu. Como a cidade com seus muros derrubados, ou seja, sem proteção, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Olha, amei esse versículo. Naquela época, as cidades não eram como essas hoje, que eu posso entrar e sair. As cidades eram muradas. Lembra de Jericó? Tinha muros altíssimos. Era isso que trazia proteção. Chegava um horário da noite, o muro era fechado. Os portões eram fechados, ninguém mais entrava. Aí tinha o que se chamava de agulha. A agulha era um buraco no muro. O muro, logicamente, não era um muro como o nosso, de 15, 20 centímetros. Era um muro de 2 metros. Então tinha uma agulha. A agulha era um buraco que passava um homem agachado. Bem apertadinho. Portanto, se chegasse uma família, tinha que entrar um atrás do outro. E dificilmente conseguiria colocar os animais para dentro. Um camelo não entra. Por isso que tem o texto que diz... Mais fácil um rico entrar... como é que é? É mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo numa agulha. Porque o camelo não dá conta de se agachar e entrar no buraquinho. Então era tudo fechado. A Bíblia está dizendo aqui que o homem, a pessoa que não domina, que não tem domínio próprio, é pior do que uma cidade sem muro. Não tem domínio. Não tem domínio sobre a raiva. Tem um princípio chamado topou vigia. Já ouviram isso? Quem já ouviu falar? O princípio do topou vigia. Não, né? Topou vigia é o seguinte. Você já topou o dedinho no cantinho do... Já? Hã? Dói, não dói? O que você faz quando você dá aquela topada? Você sai de você, não sai? A vontade é demolir o móvel. Falar palavrão. Se você está discutindo com a esposa, topou, fica quieto, senão você mata ela. Não amém, né? Portanto, você topou o dedo, vigia. Porque você vai sair de si. Você vai sair de si. É o myself 1 e myself 2. O myself 1 é o eu mesmo 1, é esse que eu sou. O myself 2 é o eu mesmo que ninguém conhece, só eu.
Então quando você topa o dedo no cantinho, o myself 1 sai e entra o myself 2, que é sua boca suja. É a vontade de moer a pessoa no murro. Esse momento eu tenho que dominar. Por quê? Porque pior do que uma cidade com o muro derribado é um homem que não domina. Sabe por que Sansão entrou nisso? Porque ele perdeu o domínio próprio. Quero beijar uma prostituta. Beija a prostituta. A Bíblia fala que ele ficou com ela por 3 dias. 3 dias dentro de um quarto com a prostituta. Aí, meia-noite, ele não passou a noite com ela, a quarta noite, meia-noite ele sai. Ele já sabia que do lado de fora as pessoas estavam esperando para matar ele. Sabe o que ele fez? Saiu correndo, bateu com as 2 mãos no batente da porta, arrancou o batente da porta, continuou correndo, com o batente da porta na mão, com o portão nas costas, por 6 quilômetros correndo, com o batente na mão, com o portão na mão. É o tipo do homem que não domina. Aí passou algum tempo, ele encontrou uma outra prostituta. Ah, vou dormir com essa aqui também. Qual o segredo da sua força? Aí ele foi contando, brincou, riu. Sabe por quê? Porque perdeu o domínio. Põe para mim Provérbios 16. 16:32, por favor. Provérbios 16:32. Quando aparecer aqui, vocês me avisam, tá bom? Apareceu? Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Eu acho que quando o Salomão escreveu isso aqui, ele estava pensando em Sansão. Porque olha, melhor é um homem paciente do que o guerreiro. Aquele que vence, que destrói. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. O que adianta eu conquistar uma cidade, mas não ter domínio próprio? Não adianta nada. Eu não vou chegar em lugar algum. Aí o texto aqui mostra para nós que Sansão agora careca, quer dizer, ele precisou ficar careca para perceber a força que ele tinha nos cabelos. Sansão agora preso, solitário. Então quer dizer, ele precisou ficar só para compreender o despropósito que existe na independência. Porque nós vemos a história de Sansão que ele nunca está acompanhado, ele está sempre sozinho. No casamento dele, ele não tinha padrinho, o sogro dele arrumou padrinho para ele, que ele não tinha ninguém para acompanhar ele. Todos os momentos Sansão está sozinho. Quer dizer, agora ele está preso, andando em círculo. E ele precisou ficar só para perceber o despropósito que existe na independência. Gente que anda sozinho está sempre em má companhia. Quem que fala no seu casamento? Quem que aconselha o seu casamento? Porque na multidão do conselho é onde habita a sabedoria. Quem que aconselha você sobre o que você faz com o seu dinheiro? Quem que aconselha você sobre como criar os seus filhos? Eu vou testificar para você. Todas as decisões que eu tomo, todas, decisões sérias, além de eu conversar com a minha esposa, eu converso com outros 4 amigos que eu tenho. No meio desses amigos está meu pai e meu sogro, que são meus amigos. Tem o pastor Tony, que é um outro amigo meu, que eu sempre converso com ele. E tem um outro amigo meu que nem crente não é, mas é um baita profissional, um contabilista, conhece tudo de imposto de renda, de contabilidade. Eu procuro eles. Sabe por quê? Porque eu entendi que se eu for andar baseado na minha vontade, sabe o que vai acontecer comigo? Eu perco a consagração e ando cego. Independência só serve para dar nome em feriado. Inventei agora. Independência não te leva para lugar nenhum. Gente independente está sempre com problema.
sempre com problema. O Sansão agora com as mãos acorrentadas, os pés acorrentados, tudo isso para perceber a força do impulso que ele tinha, porque ele vivia por impulso. Você já viu gente que responde por impulso? Gente que não sabe lidar com pressão. Então dependendo do impulso ele fala palavrão, dependendo do impulso ele dá glória a Deus. Se ele está no meio dos crentes, os crentes falam: nossa, Deus é bom. Ele fala: oh, glória a Deus. Ele faz até jeitão de crente, sabe? Muda a voz. Oh, glória. Tem uns crentes que mudam a voz, já viu? Vai orar, ele fala aqui com você, vai orar e muda a voz. Oh Senhor, tu que sabes. E aí começa a unção do cabrito, já viu? Aleluia, glória a Deus. Aí quando ele para de orar, ele vem falar com você e fala normal. Mas quando ele vai falar com Deus, o vento do Líbano, soprai, soprai, soprai. É igual um teatro. Portanto, quando ele está no meio dos crentes, ele é crente. Por quê? Por causa do impulso. Ele tem impulso de crente. Mas quando ele está na empresa e os caras começam: nossa, meu, dá uma olhada ali, ó, aquela ali, ó, do administrativo. Nossa, fala a verdade, hein, meu, aquele vestido, nossa, meu, se fosse eu, daí ele entra: meu, demais. É o mesmo que estava dando glória a Deus. Mas por quê? Por causa do impulso. Depende do impulso. Sansão andava por impulso. Agora ele teve que ter os pés e as mãos acorrentados para perceber a força do impulso dele. Você vê como é que é forte tudo isso? E para finalizar, o texto fala assim, vamos continuar lendo. Sansão disse para o jovem, lembra que o jovem estava guiando ele pelas mãos? Sansão disse para o jovem: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo e rindo de Sansão. Então quer dizer, só na galeria tinha 3.000, fora na parte de baixo. Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. É engraçado porque na sua ruína Sansão lembrou do Senhor. E é interessante porque o Senhor ouviu Sansão na ruína. Na destruição o Senhor ouviu e lembrou de Sansão. Sansão se arrependeu. Sabe qual que é o segredo para você retomar o arrependimento? Agora, arrependimento é coisa para gente humilde. Arrependimento não é coisa para gente orgulhosa. Arrependimento não é coisa para gente que é bom em desculpa. Quem é bom em desculpa não é bom em arrependimento, porque ele vai pedir perdão, ele justifica. Quem é bom em justificativa não é bom em arrependimento. Aí a Bíblia diz que ele orou e o Senhor ouviu. E para concluir o texto, a Bíblia diz que como ele estava ali segurando nas duas pilastras, ele orou ao Senhor e o Senhor devolveu a força para ele. Mas lembra do texto aqui, ó, versículo 22. Logo que cortaram o cabelo da cabeça de Sansão, o seu cabelo começou a crescer de novo. Enquanto ele estava andando em círculo, enquanto ele estava pensando no cabelo que ele tinha perdido, enquanto ele estava avaliando o quanto ele andou na independência, o quanto ele estava vendo que a força do impulso dele levou ele só para a destruição, a consagração foi retomando. Porque você não faz nada sem consagração. Consagração de Sansão era o cabelo. A Bíblia fala que ele apoiou nas duas colunas, forçou com as duas colunas, e a Bíblia diz que tudo aquilo veio ao chão, e ele matou mais gente na sua morte do que em todos os anos de vida dele. Eu achei interessante porque ele não fez isso careca. Ou seja, ele não fez isso sem consagração. Você quer ter uma vida com Deus? Precisa de consagração. Você quer ser abençoado financeiramente? Não é dízimo e oferta não. O dízimo e oferta é só a evidência do que você tem dentro de você.
Você é próspero por causa da consagração. Você quer que o seu negócio vai bem? Consagração. Você quer que o seu casamento vai bem? Não adianta ficar fazendo... Como é que chama aquele programa que tem na Record? Casamento à prova de bala? Casamento blindado? Essas coisas. Não adianta. É consagração que resolve. Ah, meu emprego não dá certo. Eu já tentei tantas coisas também esse ano de pandemia. Esse ano de pandemia, eu e a minha esposa estamos prosperando mais do que nos anos passados. Esse ano de pandemia, nós abrimos um escritório aqui em Araucária e abrimos um escritório no litoral de São Paulo. No ano de pandemia. No ano de pandemia. Porque nós somos bons? Não. Porque Deus está com aquele que é consagrado. Não adianta você fazer coach. Não adianta você seguir homens no Instagram. Você tem que seguir é Deus. Porque é a consagração que faz você prosperar. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ah, mas eu só faço unha, eu só sou manicure. Então você vai ser uma manicure consagrada e o Senhor vai te abençoar. Ah, mas eu só sou empregada doméstica. Então você vai ser empregada doméstica consagrada. Ah, eu só sou vendedora, eu só sou vendedor. Eu só sou do chão da fábrica lá, que fura, que põe, que parafusa. Então você vai ser isso, mas você vai ser consagrado. E pode 1000 cair à sua esquerda, 10.000 do seu lado, e você não será atingido, porque o Senhor vê aqueles que se consagram. Consagração não tem a ver com a roupa que você veste. Consagração não tem a ver com quanto você dá de oferta ou de dízimo. Consagração tem a ver com quanto você dá atenção para aquilo que é do reino de Deus. Fugiu a palavra que eu ia falar. Abre aí a sua Bíblia em Romanos 8:28. Eu achei interessante esse finalzinho do texto aqui. Prioriza era a palavra que eu ia falar. Quanto você prioriza as coisas do Senhor. Eu achei interessante porque Sansão estava preso. Deu tempo do cabelo dele crescer. Ele foi guiado para a festa. Estava tendo uma festa com um monte de filisteu, com um monte de soldado, com um monte de general, com todos os líderes. Estava tendo uma festa. Lembraram de Sansão. Um jovenzinho inexperiente traz Sansão. Sansão fala: deixa eu me apoiar nas pilastras. Talvez se fosse um soldado, um general que estivesse trazendo ele, ia falar: não, de jeito nenhum. Você vai ficar aqui, ó, no meio. O jovenzinho falou: não, tá bom. Ele se apoiou. Quer dizer, tudo calhou para que acontecesse o que aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus abençoa aquilo que está debaixo do propósito dele. Deus não abençoa o que eu quero, o que eu sonho. Deus abençoa se está no propósito dele. Olha o texto: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, vírgula, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabe por que Sansão estava numa festa, com o cabelo agora já grande, escorado numa pilastra? Porque era o propósito de Deus destruir os filisteus. E o propósito de Deus pode ser adiado, mas ele não pode ser destruído. Grava isso. O propósito de Deus pode ser adiado, mas ele não pode ser destruído. Nesse momento aqui, ele destrói tudo e mata um monte de filisteu e livra agora o seu povo da mão dos inimigos. O propósito do Senhor foi alcançado, porque Deus não abençoa o homem, Deus abençoa o propósito de Deus. Deu para entender? Deus abençoa o propósito dele. Deus não abençoa o Bruno. Deus não abençoa o Anthony. Deus vai abençoar o propósito de Deus que está sobre a vida do Anthony. Tinha um propósito de Deus: destruir os filisteus. E esse propósito aconteceria. Portanto, descubra qual é o propósito de Deus para a sua vida. Fica de pé no seu lugar.
Você precisa saber para que você nasceu. Para que você nasceu? Você nasceu com qual propósito? Tem um propósito em você ter nascido. Tem um propósito em você estar aqui. Tem um propósito em eu estar aqui. Deus só pode abençoar o que está debaixo do propósito dele, como nós lemos aqui. Deus age por aqueles que estão debaixo do propósito dele. Feche os seus olhos, por favor. Senhor Jesus, em nome do Senhor nós pedimos, traga revelação a nós, Pai, de qual é o seu chamado, do que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Não deixa nos errar, Pai, não deixa nos errar no propósito. Não deixa no Senhor Jesus viver por viver, porque o Senhor só pode abençoar o que está debaixo do teu propósito. Senhor, aqui, Pai, nós estamos e cremos que somos consagrados, temos visão. Declare isso sobre a sua vida. Ore o que você ouviu aqui. Ore o que você ouviu aqui. Eu falei por 30 minutos. Alguma coisa do que eu disse tocou no seu espírito. Portanto, ore agora e fale para Deus algo que tocou no seu espírito. Oh, Jesus. Nome de Jesus, poderosíssimo nome. Senhor, nós declaramos, Pai, a nossa dependência do Senhor. Somos homens e mulheres consagrados a Deus, consagrados ao Senhor. Não somos consagrados ao dinheiro, não somos consagrados à prostituição, não somos consagrados, Pai, para o campo de futebol. Nós somos consagrados, Pai, para ser tudo aquilo que o Senhor programou para nós sermos. Em nome de Jesus, capacita-nos, Senhor. Capacita-nos, qualifica-nos. Dê para nós coragem, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.